Capítulo 2. Do roubo e da extorsão. Roubo. 157. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade, se há concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, se o agente manter a vítima em seu poder restringindo sua liberdade, se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Parágrafo 2º-A. A pena aumenta-se de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. Morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Extorsão, 158. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência, o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. 159. Sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Pena, reclusão de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta morte. Pena, reclusão de 24 a 30 anos. Repetindo, pena, reclusão de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso ou concorrente que o denunciar a autoridade, repetindo, se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta, 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Capítulo 3. Da usurpação. Alteração de limites. 161. Suprimir ou deslocar tapume, marca ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem? Usurpação de águas, desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. Esbulho possessório. Invade com violência a pessoa ou grave ameaça, mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena esta combinada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. 162.
Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Capítulo 4 do dano. Dano. 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, de Estado, Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena. Detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Alteração de local especialmente protegido. 166. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Ação penal. 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa, em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre a apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º.